vamos para outra parte, né? Nós aprendemos aqui no primeiro momento o que fazer, o que é o discipulado e o que fazer no discipulado. Amém? Agora, o que não fazer no discipulado. Vou falar também 5 coisas, vai ser mais rápido, do que não fazer no discipulado. Antes de eu começar, tem uma imagem que eu mandei, tipo um quadro, uma imagem aí que eu mandei no grupo. Põe para mim aqui, uma tabela. Antes da gente entrar no assunto aqui, irmãos, queria que vocês vissem essa tabela que está no livro A Formação de um Discípulo. Quem está na escola de discípulos, diga amém. Essa tabela está dentro desse livro, que fala sobre discipulado. E esse quadro aqui, ele faz uma comparação entre o evangelismo e o discipulado. Considerando que um evangelista, ou seja, você vai evangelizar alguém, falar de Jesus uma vez para aquela pessoa. E esse evangelista faz isso todo dia. Ou seja, todo dia o evangelista vai lá e fala, olha, Jesus te ama e tudo para uma pessoa. No outro dia ele já vai em outra pessoa. E assim, durante todos os dias do ano, ele alcança uma pessoa. Amém? Então essa é a primeira tabela aqui do evangelista. Então em um ano ele alcança 365 pessoas, ou seja, ele fala de Jesus para essas 365 pessoas. Mas lembrando que é aquela forma superficial, onde que ele vai falar do amor de Deus, mas não vai muito a fundo, não vai ter um cuidado mais específico. É simplesmente falar de Jesus para essa pessoa, né? Evangelizar, que a gente chama, né? Esse ato. Já o discipulado, né? Inicialmente a igreja vai ter 2 pessoas discipulando, né? No caso o discípulo e o discipulador, certo? Em um ano, considerando que o discipulador vai discipular durante um ano uma pessoa, para ela poder começar a discipular outra. Então, durante um ano você vai discipular uma pessoa até ela ter capacidade de discipular outra pessoa. E você vai continuar discipulando ela, né? Então, baseado nessa comparação que o livro faz aqui, eu queria que vocês fossem acompanhando comigo o resultado, né, dessa comparação. Em 2 anos, o evangelista alcança 730 pessoas e o discipulado 4 pessoas, né? Aqueles 2 discípulos discipulam mais 2 pessoas, são 4 agora. 3 anos, 1095, o outro 8. Observa que durante 9 anos, né, esse aqui alcançou 3.285 pessoas, ou seja, todo dia ele falava de Jesus para alguém. Parece que é mais produtivo, não é, irmãos? Parece que tem um alcance maior, e talvez por um momento realmente tenha um alcance maior. Vira para mim. Aparentemente tenha um resultado maior. Em 9 anos, só 512 dentro do discipulado. Mas olha o que acontece depois que nós entramos dentro dos próximos 10 anos, os 20 anos. O evangelista continua evangelizando uma pessoa por dia e o discipulador continua discipulando uma pessoa por ano.
olha como é que o negócio começa a mudar de figura. Em 20 anos, esse alcança 7.300 e aqui passa para 1 milhão de pessoas. De 262 para 500, de 500 para 1 milhão. E aí a gente vai descendo. Olha o que dá no final desses 32 anos aqui, que foi a tabela que foi feita. 32 anos, o evangelista alcança 11.680 pessoas. Mas ele alcançou, falou de Jesus, mas não cuidou dessas pessoas. Isso é relevante? É relevante. Devemos fazer, sim, evangelizar, mas precisamos também discipular. Mas olha o resultado do discipulado, depois de 32 anos. 4.294.000. Você já pensou se Jesus tivesse apenas evangelizado as multidões? Se Jesus tivesse percorrido o mundo inteiro, porque Jesus só andou ali naquela região de Israel, naquela região ali, que Jesus andava a pé. Se Jesus tivesse evangelizado o mundo inteiro, você acha que hoje a gente ouviria falar de Jesus? Não. Mas Jesus discipulou 12 homens. E esses 12 homens discipularam outros homens. E esses outros homens discipularam outros homens. E é por isso que nós estamos aqui. Porque o discipulado é que transmite vida. E no futuro, né, a gente vê o resultado do discipulado. São 4.294.000 pessoas que conheceram a Jesus. Milhões, 4.294.000. Não é não? É 4 bilhões, né? É verdade. Tá certo, é 4 casos aqui. 4 bilhões. Imagina se você, se Jesus tivesse apenas evangelizado e não discipulado. E essas pessoas são pessoas que foram discipuladas, que a vida foi transmitida, que o caráter foi transformado, que houve cuidado, que houve transformação. Amém? Então, no início, parece que não gera muito resultado, mas com a perseverança e com o tempo, aí os resultados são surpreendentes. Amém? Então não podemos desanimar. Jesus não desanimou. Foi duro para Jesus discipular aqueles 12. Tinha hora que ele mandava todo mundo ir embora, né? Arrumar a mochila e ir embora. Mas depois Jesus tinha paciência, né? Paciência. Até que esses homens foram formados e depois continuaram a pregação do Evangelho. Amém? Queria falar rapidamente sobre o que não fazer no discipulado e depois partir para uma palavra que o Senhor me deu. Primeira coisa que nós não devemos fazer no discipulado: tratar o discipulado como um culto. O discipulado não é um culto, não é um mini culto. O discipulado é um relacionamento, é uma conversa. Então, como eu disse, não elabore, um estudo teológico, não faça orações prolongadas demais, porque o discipulado, o objetivo não é fazer oração prolongada. Nós temos as orações aqui para a gente orar junto, amém? Então, o que não fazer no discipulado? Não fazer culto, porque o discipulado é o quê? É um diálogo, amém? É uma conversa entre duas pessoas. Então, no discipulado não tem louvor, tem orações breves, uma oração breve para iniciar, uma oração breve também no final para você orar pelo seu discípulo, abençoar a vida dele, orar pelas necessidades dele, mas são orações breves. O que é mais importante no discipulado é a conversa,
É a instrução transmitida através da palavra que vocês vão meditar ali e depois na conversa em que vai ser gerada entre discipulador e discípulo. Amém? Segunda coisa que não deve ser feita no discipulado: falar da vida dos outros. Infelizmente, irmãos, né? Talvez em algum momento se torne ali, puxe um assunto que é propício falar de alguém, propício comentar alguma coisa que aconteceu, mas nós não podemos cair, né, nessa tentação de falar da vida dos outros. Graças a Deus, o Ministério Salva Vidas não é um ministério de fofoca, né? A base 1 aqui não é uma igreja de fofoca, glória a Deus por isso. Mas ali, naquela conversa, não é para você comentar como está a vida do irmão. Olha, o irmão está uma bênção, fulano de tal está uma bênção. Não, é para falar de você. Discipulador e discípulo é o assunto dessa conversa, amém? Então ali é para compartilhar vitórias, ali é para compartilhar sonhos, projetos, pedir conselho, oração, compartilhar erros, pecados, tentações, mas tudo que gira em torno do discípulo e discipulador, amém? Então, não alimente esse tipo de conversa. Se surgir o nome de alguém, encerre o assunto por ali, não faça nenhum comentário, seja uma pessoa, né, focada naquilo que você vai fazer ali no discipulado. O objetivo do discipulado é fortalecer a vida espiritual, né, do discípulo e passar orientações, né, sobre a conduta dele. Glória a Deus, amém? 3. O que não fazer no discipulado? Abrir o que foi falado no discipulado para outras pessoas. Isso é uma coisa que fere diretamente a confiança do discípulo. Porque um discipulado, uma das principais bases do discipulado é a confiança. Como é que o discípulo vai ser transparente se ele não confiar no seu discipulador? Então, o discipulador precisa ser alguém de confiança, alguém que vai ouvir os problemas, as limitações, as tentações, mas que vai falar, sim, para Deus, vai apresentar as necessidades do seu discípulo nas suas orações, e não vai sair falando para o outro líder, para outra pessoa, fulano de tal está passando isso e isso, a não ser em um caso que o discipulador não saiba como resolver. Então o discipulador vai pedir aos seus discípulos a autorização: meu irmão, eu não estou sabendo lhe ajudar, eu confesso, eu preciso de ajuda dos meus superiores, então nós vamos, se você quiser ir comigo para a gente compartilhar essa situação, ou eu vou, falo, compartilho para a gente receber uma orientação do nosso pastor de rede, do nosso pastor da igreja, porque essa é uma situação mais delicada e a gente precisa de uma cobertura maior, amém? Mas coisas do dia a dia que não há necessidade de você falar, guarde só para você e para o seu discípulo, né? E no momento, fique só ali aquela conversa entre os dois. Não abra, mesmo que seja para alguém de confiança, da sua confiança, não faça isso, porque se porventura aquilo chegar ao seu discípulo, ali vai morrer a confiança dele. E uma vez a confiança perdida, não é verdade? Difícil é ser reconquistada. Amém? Então, em vez de falar para os outros, ore pelo seu discípulo e fale as necessidades dele para Deus, para que o Senhor o ajude. Amém? 4. O que não fazer no discipulado é lembrar do discípulo apenas no dia do encontro marcado. Nós falamos aqui sobre relacionamento contínuo, né? A primeira coisa que a gente deve fazer.
Então, consequentemente, o que nós não devemos fazer é lembrar dele apenas nos encontros intencionais. Ou seja, só naquele encontro marcado com hora e dia e local que você lembra do seu discípulo. Não. Você precisa ter um relacionamento contínuo, né? Você precisa manter sempre contato com ele, né? De alguma forma, como eu expliquei, por ligações, mensagens, pequenas visitas, quando você puder, mas sempre estarem próximos, em comunhão, né? Compartilhar, né? Passeios, né? Lanches, coisas que tragam comunhão, ou seja, você vai sempre estar, né, se relacionando com o seu discípulo. Então, não faça isso. Não lembre do seu discípulo apenas no dia marcado do encontro de vocês. Amém? E a quinta e última coisa que nós não devemos fazer no discipulado é fazer um estudo bíblico aprofundado em todos os encontros. Qual é o lugar de estudo bíblico? Escola de discípulos, escola de líderes. Aqui os alunos vêm e é 1h30, 2 horas só de estudo, onde eles só recebem as aulas, tiram algumas dúvidas, mas não tem ali um diálogo. Então, o lugar de receber estudo aprofundado é nas escolas. Então, o discipulado não é para isso. Vai ter o compartilhamento, mas é algo, né, que não vai ocupar o tempo todo e vai ter tempo para os dois conversarem. Então, você não precisa tentar impressionar o seu discípulo com o seu conhecimento. Você não precisa se preocupar, meu Deus, será que eu vou dar conta? Será que eu não sou tão assim, né, fera na palavra? Não se preocupe em impressionar o seu discípulo. Você vai se preocupar em levar uma palavra de Deus para o seu discípulo, né? E você vai buscar isso em oração, né? Deus vai te dar essa palavra, né? E aquilo que você vai estar recebendo também do seu discipulador é aquilo que você vai transmitir para o seu discípulo. Você, como eu falei, o discipulado vai começar de cima, né? Nós estamos sendo discipulados, os pastores auxiliares vão estar sendo discipulados, e tudo que eles receberem de nós, eles vão repassar para os líderes de célula, e os líderes de célula vão repassar para os seus discípulos, e assim, né, o conhecimento de Deus, a vida de Deus, a vida que Deus está gerando dentro da igreja, vai ser repassada a todos. Amém? Glória a Deus. Então, o que em vez de dedicar o tempo para fazer estudo bíblico aprofundado, você vai ter tempo para ouvir o seu discípulo, ajudar nas necessidades dele, né? Se você vê que há necessidade, você vai corrigi-lo em relação a algumas atitudes dele que desagradam a Deus, né? Você vai fazer isso através da palavra, você vai corrigir ele baseado na palavra, e você vai poder estudar um livro cristão, ou um pequeno estudo da Bíblia ali. Vocês podem estar lendo juntos um livro da Bíblia e durante o discipulado comentar sobre aquela leitura, comentar sobre aquele livro, compartilhar o que um aprendeu, o que o outro aprendeu. O discipulado vai ser também para isso, amém, irmãos? Para gerar crescimento e maturidade. Como o pastor Jacques deu o exemplo aqui, né? O pastor Genildo, dentro do discipulado, ensinou a ele como estudar a Bíblia, como ele tinha que ler, como ele tinha que, né, memorizar os versículos. Tudo isso foi ensinado dentro do discipulado. Mas o discipulado não é só isso. Amém? Glória a Deus. Porque nós temos que ser simples para que o nosso discípulo se identifique conosco. O discipulado é o que? É mostrar que nós somos humanos também. E que assim como o seu discípulo tem fraquezas, você também tem. E que assim como você precisa de um discipulador, ele também precisa. E juntos nós vamos crescendo. Amém? Não existe super-herói. Não existe alguém que seja super poderoso para não necessitar do outro.
Todos nós precisamos uns dos outros e o discipulado gera isso, né? Então, não existe melhor pregação dentro do discipulado do que a própria vida do discipulador. Amém? Então, não se preocupe, pastor, eu não sou tão bom com palavras. Você é bom com a sua vida? Você é um cristão verdadeiro nas suas atitudes? Então você já está apto para discipular. Amém? E o conhecimento a gente vai recebendo. De acordo com o que a gente vai fazendo, nós vamos recebendo a capacitação de Deus. Diga glória a Deus. Eu queria... Vamos recapitular? Volta aqui para a gente fechar. Tratar, vamos lá, 1, 2, 3, tratar o discipulado como um culto. 2, falar da vida dos outros. 3, abrir o que foi falado do discipulado para outras pessoas. 4, lembrar do discípulo apenas no dia do encontro marcado. 5, fazer estudo bíblico aprofundado em todos os encontros. Então essas 5 coisas nós não devemos fazer dentro do discipulado. Amém? Coloca para mim um segundo vídeo.เขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวันเขาจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้นเพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดไทยประกันชีวิตเชื่อในความดี